Eu acredito que você pagaria bem menos em um iPhone e ainda teria uma experiência praticamente de topo de linha atualmente. E olha só, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não é sobre economizar dinheiro, é sobre fazer uma escolha inteligente. Porque sim, existe um tipo de aparelho que pode cair nesse estilo de uso. Nesse vídeo, eu vou te mostrar se o iPhone 13 Pro ainda vale a pena ir no mercado de usados. Principalmente se você quer um celular menor, confortável, mas não quer abrir mão da experiência premium de verdade. E mais importante, eu vou te mostrar alguns exemplos como se fosse aí no dia a dia. Imagina a seguinte situação. Você sai de casa, coloca o celular no bolso e ele simplesmente não te incomoda. Nada de precisar usar as duas mãos o tempo todo. Você pega ele com uma mão, desbloqueia e já começa a usar. Isso por si só já muda completamente a experiência. E aí vem o segundo ponto. Quando você segura esse aparelho, ele passa uma sensação diferente. Vidro nas duas partes, uma estrutura refinada, acabamento claramente que não é de um celular comum e ainda tem um visual clássico ali de um iPhone Pro. E é curioso pensar nisso, porque mesmo com lançamentos mais novos, muitas pessoas ainda olham para esse design e pensam, isso aqui é um iPhone de verdade. E aqui vai uma coisa assim, bem interessante. Mesmo depois de anos, esse modelo ainda chama bastante atenção. Não vejo ele com um design ultrapassado. De fato, ele é premium. Mas aí vem uma pergunta que realmente importa. Será que ele ainda aguenta o uso hoje em dia? Não aquele uso leve. Isso sim, ele super dá conta do recado. Eu falo seu uso, porque tem um detalhe aqui que faz muita diferença e parece que esse smartphone é mais novo do que é. Você começa o dia, abre o WhatsApp, responde mensagens, abre as suas redes sociais, troca entre aplicativos e tudo acontece ali sem esforço, sem travamento, sem aquela sensação de que o celular está pensando ali para agir. Agora muda o cenário, você abre um jogo bem mais pesado, coisa que normalmente faria um celular intermediário sofrer, e ele vai lá e roda, com estabilidade, com consistência, e isso acontece porque o desempenho ainda é muito forte. Ele não é só rápido, ele é confiável. Você não fica pensando, será que ele vai dar conta? Ele simplesmente vai. E sabe o que é mais curioso? Muita gente troca de celular buscando desempenho, mas na prática não usa nem a metade do que um iPhone antigo já entregava, tá? Isso é fato. Mas agora entra um ponto que pesa muito. O sistema, né, que é o iOS. Ele é fluido, intuitivo, fácil de usar, mas o principal não é isso. É o tempo de vida. Você continua recebendo atualizações contínuas e tendo suporte também com o celular que ali não fica abandonado. Isso muda completamente o termo ali de custo-benefício, porque você não está comprando só o agora, você está comprando o tempo que ele ainda vai durar. E sabemos, né, que a Apple é muito boa nesse quesito de atualizações. Por mais que esse novo iOS tenha ali alguns probleminhas, sempre tem algumas atualizações chegando para corrigir alguma coisa. E hoje, né, o sistema te permite muito mais personalização também. Widgets, tela de bloqueio customizada, organização mais inteligente. Não é aquela coisa, né, que só muda o visual ou muda a forma como você usa o celular. Confesso que o iOS é muito fácil de usar e muito intuitivo. Então, se você está vindo do Android, vai ser bem mais fácil. E ainda aqui em sistema, eu vejo que tem 3 pontos que deixam esse smartphone, né, na briga com smartphones mais novos atualmente. Por quê? Ele traz 5G. Então, você terá, né, velocidades de internet mais altas dependendo da sua operadora e região. Um outro ponto é que ele traz o MagSafe. Então, dá para conectar aqui powerbanks e baterias para você carregar de forma portátil. Além de dar para conectar outros acessórios também aqui na traseira do iPhone. E um outro ponto, ele traz o NFC, que dá para você cadastrar o seu cartão de crédito ou débito e pagar nas maquininhas aí de boa, mesmo estando sem o seu cartão de crédito. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal onde eu mostro como cadastrar o seu cartão aí no seu smartphone. Então, depois que terminar esse vídeo, dá uma olhadinha lá. E aí a gente fala de tela. Imagina você assistindo um vídeo à noite, ambiente escuro, você baixa o brilho e ainda assim, né, a imagem continua bonita. Agora muda completamente o cenário. Você está na rua, luz forte e precisa enxergar a tela. E ela responde muito bem, tá? Tem um brilho muito bom, tem ótima definição e ela é bem fluida, porque ela é de 120 Hz. E essa fluidez faz muita diferença. E eu confesso que além dela ser super fluida ao rolar seus aplicativos, feeds de redes sociais, ela também traz ótimas cores
e um ótimo contraste. Resumindo tudo, ela é muito boa para você consumir os seus conteúdos aí de mídias digitais e até mesmo para jogar também. E depois que você se acostuma com uma tela dessa de 120 Hz, é difícil voltar para uma tela de 60. Mas existe um detalhe nessa tela que pode virar um problema se você não prestar atenção. E já já eu explico. Mas agora pensa no seu dia. Você sai de casa cedo, usa GPS, responde mensagens, tira foto, grava vídeo, fica nas redes sociais. O celular precisa acompanhar. No uso equilibrado, ele ainda entrega um dia inteiro de uso. Mas aqui entra um ponto muito importante: saúde de bateria. Ela estando acima de 90%, excelente. Dá para pegar o aparelho sem mesmo pedir um desconto. Terá praticamente tudo no máximo. E é isso mesmo, tá? A bateria afeta o desempenho do aparelho. Agora, entre 85 e 90, ainda tá ok. Dá para segurar um pouco. Abaixo disso, já começa a impactar de verdade. E isso não é detalhe, é o tipo de coisa que muda completamente a sua experiência. Lógico que depende muito também do seu padrão de uso. Tem pessoas aí que compram um celular ótimo, mas com a bateria ruim, e acha que o problema é o aparelho. Eu mesmo uso uma powerbank para me tirar do sufoco. Então, eu vou deixar links aqui na descrição, que eu super recomendo. Mas agora vamos falar de um ponto que define esse modelo, que são as câmeras. Você abre a câmera durante o dia, a foto sai pronta. Boa nitidez, cores equilibradas, você não precisa ficar ajustando tudo. De fato, o resultado sim é muito bom. Não perde em nada para smartphones mais novos, dependendo do seu estilo de uso, para fotos. Agora, troca para ultra-wide, você pega um ambiente mais aberto, um cenário maior e ainda mantém a qualidade. E isso sim é muito importante, porque não é só ter várias câmeras, é conseguir usar todas elas na hora que você precisa. Então, parte para a câmera zoom. Você se aproxima e ainda tem um resultado bacana, sem parecer que a imagem está ruim ou feita com um zoom digital. E agora acaba vindo o cenário mais difícil. Pouca luz, você levanta o celular, faz a foto e ainda consegue uma imagem bacana, com uma definição interessante, com controle de luz. Não é perfeito, mas ela resolve. O modo noturno ajuda e muito a manter a foto bem exposta e com baixo ruído. A Ultra Wide também entrega um resultado bacana, mas traz um pouquinho de ruído ali. Já a telefoto acontece o mesmo também. Lembrando que essas duas câmeras têm uma abertura mais fechada, o que impacta direto no resultado em baixa luz. Então, dependendo dessa condição de luz, recomendo usar direto a câmera principal. Agora em vídeo você tem estabilidade, qualidade, consistência até hoje, tá? Você grava andando ali, o resultado ainda fica bom. E para quem cria conteúdos aí para as redes sociais ou usa de modo casual também, isso pesa muito. Vai gravar para suas redes sociais, por exemplo, divulgar seu produto, ou aqui mesmo para o YouTube, dá para ir sem medo. Esse 4K 30 ainda é muito bom. E destaque para quem faz serviços profissionais e já elevou o nível de produção, talvez esse não é o smartphone para você. Mas adianto que essas câmeras atendem aí 90% dos usuários tranquilamente. E aqui vai um detalhe que muita gente ignora. Consistência importa mais do que qualidade máxima, porque no uso real você precisa confiar no resultado. Então, no final das contas, o que esse celular entrega? Um aparelho compacto, ainda premium, ainda rápido, com boas câmeras e ainda funciona muito bem hoje em dia. Principalmente para quem não quer um smartphone grandão, Prefere um smartphone compacto e Pro. Agora vamos aos pontos de atenção. Primeiro, problema da tela verde. Não acontece com todo mundo, mas ela existe. E se você estiver comprando um usado, vale testar bem antes. Talvez a tela até já tenha sido trocada, então vale esse ponto. E o segundo ponto é a entrada Lightning. Hoje o mercado está praticamente indo para USB tipo C, então você pode ficar com um padrão mais antigo. Mas se você vem de modelos anteriores, ainda deve ter cabo sobrando, e dá para usar nele de boa. Eu não vejo isso como defeito, porque ele foi lançado assim, mas é sim um ponto de atenção. E aqui a gente volta para o começo. Será que faz sentido pegar ele atualmente? Eu já digo que depende. Se você quer o mais novo, não é ele. Mas se você quer um equilíbrio entre preço, tamanho e performance, aí sim ele começa ainda a fazer muito sentido. Nem sempre o melhor celular é o mais novo. Às vezes é o mais inteligente para a sua realidade. Mas agora deixa aqui nos comentários, você ainda iria de iPhone 13 Pro ou está de olho em um modelo mais novo? Assim que eu ver, eu vou responder e te aguardo no próximo vídeo.